noite, irmãos. A paz do Senhor. Feliz e contente de estar com vocês novamente, dando continuidade à nossa live a respeito de Jesus e o Covid-19. Você que está pela primeira vez nos acompanhando, nós semanalmente aqui ministramos algumas lives nesse momento de pandemia e nós ministramos de quarta-feira a live a respeito de Jesus e o Covid-19, baseado em um livro escrito por um pastor americano chamado John Piper. Se você deseja receber esse livro em PDF, esse livro ele foi disponibilizado gratuitamente para estarmos usando, então você pode ter uma cópia dele no seu WhatsApp, se você assim desejar. Então coloque nos comentários aqui que você deseja estar recebendo e nós vamos estar enviando para você. Ou, se não, você pode estar enviando uma mensagem no WhatsApp, né, que é o 4004-258. Hoje nós vamos falar, né, estamos dando continuidade nos temas da campanha, na verdade da campanha não, do estudo, e nós vamos falar hoje a respeito do propósito de Deus, alguns dos propósitos de Deus em permitir a pandemia. Nós viemos discorrendo aqui que Deus ele é soberano, Deus ele é poderoso, ele poderia ter impedido o coronavírus, podia ter impedido a pandemia de alcançar, né, muitos países, a matar vidas. Ele poderia ter impedido tantas coisas e ainda assim ele permitiu que elas acontecessem. Falamos aqui que o fato de Deus permitir essas coisas não faz dele um Deus que odeia ou um Deus que não ama, um Deus que não se importa. Pelo contrário, falamos que Deus ele é bom, ele é justo, ele é amoroso. E é difícil discorrer, vamos dizer assim, é como uma névoa tentar não só adivinhar, mas tentar dizer ou tentar afirmar com certeza absoluta o propósito de Deus em meio à pandemia, em meio ao coronavírus, em meio a tudo aquilo que Ele faz. A realidade é que nós não temos certeza absoluta, não temos essa veracidade para afirmar os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, eles vão além dos nossos pensamentos. Muitas vezes eles são obscuros a nós e nós não conseguimos decifrar a vontade de Deus. Mas a Bíblia quer que saibamos a vontade de Deus. Existe essa vontade de Deus que é a vontade enigmática, a vontade do amanhã, essa vontade de Deus. A Bíblia não quer que nós saibamos. Essa vontade, a Bíblia quer que simplesmente confiamos em Deus, descansemos em Deus e esperemos em Deus, sabendo que a vontade dele é boa para nós. Mas existe uma outra vontade de Deus, né? Existe a vontade do que Deus quer para hoje, existe uma vontade do que Deus deseja para nós, e essa vontade a Bíblia quer que nós saibamos. Então, a Bíblia não quer que você e eu nós saibamos a vontade de Deus para daqui 1000 anos, para o futuro, o que Ele vai fazer amanhã. Mas a Bíblia quer que saibamos qual é a vontade de Deus em meio à pandemia ou em meio a tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de como Deus fala conosco. A realidade que a Bíblia ensina é que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos em um ambiente pecaminoso, vivemos num momento, vivemos em uma esfera sociológica, vivemos nesse momento onde as pessoas têm dificuldade de amar, dificuldade de viver uma vida moralmente correta. Então nós sabemos, presenciamos e testemunhamos os efeitos da raça pecaminosa, os efeitos do pecado no ser humano.
E é uma verdade bíblica, essa é uma verdade que a Bíblia afirma, mas os homens têm dificuldade, o ser humano tem dificuldade de compreender e aceitar o pecado, aceitar que nós não somos bons, aceitar que a nossa essência, o que está intrínseco em nós é voltado para o mal, que a nossa tendência ou os nossos caminhos, eles voltam-se para o mal, não voltam-se para o bem. E isso é uma verdade que a Bíblia afirma que ela deve ser colocada na balança quando vamos entender os sofrimentos causados pela pandemia. Por exemplo, hoje nós vamos falar que um dos propósitos da pandemia é mostrar para nós o quão longe nós estamos de Deus. Um dos propósitos de Deus em permitir o sofrimento, o luto, a dor, a perda, é mostrar para nós que o mundo não gira em torno de nós mesmos. É mostrar para nós que nós não vivemos simplesmente para satisfazer os nossos apetites e prazeres momentâneos. Todos nós, se pudéssemos, se deixássemos, gostaríamos de viver numa redoma, numa vida onde todas as nossas forças, todos os nossos intentos, tudo aquilo que nos pode, nós faríamos para o nosso favor. E aí então, Deus permite uma perseguição, Deus permite uma pandemia para abalar as realidades de como nós vivemos nossa vida. Deus permite essa doença que vem, bate a nossa porta e ameaça tomar a nossa vida, ameaça tomar o nosso sossego, ameaça tomar a nossa saúde. E aí então, nós colocamos como que as mãos nos ouvidos e nos preparamos ou nos ponderamos a ouvir a voz de Deus. Mas se não houvesse sofrimento, se não houvesse pandemia, se não houvesse doença, se não houvesse nada dessas coisas, ninguém buscaria Deus. Ninguém passaria a olhar as Escrituras e saber qual é a vontade de Deus. Paulo está dizendo isso em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Primeiro aqui Paulo está falando dos sofrimentos atuais. Considero que os nossos sofrimentos atuais, ele está falando aqui dos cristãos, tanto aqueles que sofrem perseguição, passam fome, nudez, são desprovidos de tantas coisas. E Paulo então traz para a nossa realidade que existe um sofrimento. Todos nós sofremos. Mas Paulo, ele linka esse sofrimento com uma glória. Ele diz o seguinte, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo não está dizendo que uma glória que para nós será revelada. Paulo olha para o futuro e não fala que no futuro uma glória nos será revelada, ou seja, nós veremos uma glória, testemunharemos uma glória. Não é isso que ele está falando. Paulo está dizendo que no futuro uma glória será revelada em nós. A glória partirá de nós, nós refletiremos esta glória. E Paulo então está dizendo que os sofrimentos atuais não podem se comparar, não podem se medir, não podem se equiparar à glória que em nós será revelada. Logo, quando falamos de nossos sofrimentos atuais,
nós então olhamos para pessoas sofredoras. Nós temos dificuldade de entender que sofredores, eles refletirão uma glória. E Paulo está dizendo aqui que quem sofre hoje, quem padece hoje, quem chora hoje, quem passa por angústias hoje, será uma pessoa que vai manifestar uma glória nela. Ou seja, não é quem tem uma vida boa hoje, não é quem não sofre, quem é rico, quem tem uma paz hoje é que refletirá essa glória. Mas os candidatos a refletirem, os candidatos a manifestarem a glória de Deus no futuro, são aquelas pessoas que hoje passam por sofrimentos. E eu te pergunto, você está sofrendo? Você está passando por dificuldades e lutas? E se eu te disser que você é um candidato para que a glória de Deus manifeste na tua vida, um dia essa glória será manifestada em sua vida. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Agora ele usa a palavra revelado novamente. Primeiro ele diz que uma glória será revelada em nós. Agora ele diz que os filhos de Deus serão revelados. E há um link aqui. A glória que será revelada em nós, aqueles que sofrem, é porque nós, os filhos de Deus, seremos revelados. Quando eu digo aqui os filhos de Deus que seremos revelados, não estou dizendo que vai ter revelação, falando da sua vida, do seu futuro, não. Eu estou falando que existe uma glória, existe uma natureza, existe um ser espiritual que será revelado em você. O mundo hoje não entende, o mundo hoje não conhece que os filhos de Deus andam pela terra juntamente com eles. Pode até se usar essas palavras. As pessoas hoje buscam vida extraterrestre. As pessoas hoje mandam sondas na Lua, em outros planetas, buscando vida fora da Terra. E onde eles encontram água, eles dizem que é a vida. E eles estudam e querem tentar encontrar um extraterrestre, dizendo que o universo é tão grande que nós não estamos sozinhos. E é real, nós não estamos sozinhos. Existe miríades e miríades de seres angelicais e espirituais que povoam os céus. Mas isso é história da carochinha para o mundo. Eles não querem saber da Bíblia, mas a realidade é essa. E aonde o outro ponto que eu quero dizer é que, enquanto muitos esperam um contato, primeiro contato com vida fora da terra, a realidade é que já existe vidas extraterrestres que caminham entre nós. E esta vida extraterrestre que caminha entre nós é todo cristão que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem está em Jesus é nova criatura. Ou seja, não é uma criatura comum, é uma criatura celestial. Ou seja, já foi antecipado nessa pessoa um ser espiritual, um ser celestial, diferente do mundo. Então, só que essa glória, essa aparência espiritual, essa manifestação fulminante, né, esse fulgor espiritual, hoje ele é oculto. Mas um dia essa glória será revelada. E o Paulo está dizendo que a natureza criada, ou seja, os passarinhos, as galinhas, tudo, a criação, a natureza criada, ela aguarda com expectativa essa revelação dos filhos de Deus.
Aí Paulo diz no versículo 20: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Paulo está falando da natureza criada. A natureza criada, ela guarda a revelação da glória dos filhos de Deus. E ela guarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão manifestos no seu fulgor, na sua glória, na sua verdadeira espiritualidade. E esse texto está dizendo que a natureza criada, ou seja, o mundo como nós conhecemos hoje, ele está passando por sofrimento, ele está decaindo, ele está se deteriorando. E o mundo, a natureza criada, ele está aguardando ansiosamente o dia em que Deus irá manifestar a sua glória nos seus filhos, em nós. Quando Deus manifestar a glória dele em nós, a natureza então será revertida deste estado de deteriorização, este estado de decadência, para um estado de nova criação. Então, esse texto de hoje está dizendo que nós vivemos num tempo, num momento onde a natureza criada geme e sofre, aguardando a transformação que ela irá passar no futuro. E essa transformação da natureza vai acontecer quando os filhos de Deus forem revelados. Esse texto também diz o seguinte, olha, que a natureza ela foi submetida à inutilidade. Ou seja, a natureza criada ela geme, ela sofre, e a Bíblia usa essas palavras, que ela foi submetida à inutilidade. Ou seja, a natureza a qual nós hoje vivemos e convivemos, ela é inútil, ela está submetida, ou seja, ela foi colocada debaixo da inutilidade. Significa que a vida, os relacionamentos, tudo está debaixo dessa inutilidade, tudo está debaixo desse reinar do mundo, aonde nós sofremos, aonde nós somos perseguidos, aonde passamos fome, aonde o nosso corpo ele é ameaçado a todo momento. Como diz o apóstolo Paulo, eu ministrei na semana passada, que como ovelhas somos destinados ao matadouro. Então esse texto, por isso que esse texto diz que a natureza, o mundo a qual nós vivemos nesse exato momento, ele está submetido à inutilidade. Significa que qualquer faísca de alegria, qualquer faísca de satisfação que possamos encontrar na natureza hoje, no mundo hoje, ela é passageira, ela não é subsistente. Por isso esse texto está dizendo que o mundo ao qual vivemos hoje, a natureza ao qual nós vivemos hoje, ela foi submetida à inutilidade. Agora, quando diz aí submetida, não está dizendo o seguinte, que alguém submeteu ela, não que ela se submeteu. E esse texto então está dizendo, existem 3 agentes que podem ter submetido a natureza à inutilidade: o homem, Satanás ou Deus. Ou seja, a natureza, o mundo está inútil hoje porque Satanás quis, porque Satanás fez isso com ela. Nós sabemos que sim, Satanás quer que a natureza seja inútil, quer que o mundo seja inútil, sem alegria, sem esperança. Mas nós sabemos que quem tem a última palavra, quem governa de forma soberana é Deus. E esse texto confirma que a inutilidade do mundo, a inutilidade da vida hoje, ela vem das mãos de Deus. Deus submeteu a natureza à inutilidade. Por quê? Olha só o que esse texto fala, que
não pela própria escolha que a natureza foi submetida à inutilidade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E quem sujeitou a natureza à inutilidade, sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência. Então, quem sujeitou a natureza criada à inutilidade, à decadência, sujeitou na esperança. O diabo não tem esperança. O homem não consegue fazer as coisas com esperança. É Deus quem traz a esperança, é Deus quem semeia a esperança. Então, Deus permitiu a inutilidade da natureza criada para que, através dessa inutilidade, houvesse esperança. É difícil você entender ou eu entender, mas o que a Bíblia está dizendo é que, se não houvesse pandemia, se não houvesse mortes, se não houvesse terremotos, se não houvesse sofrimento, se não houvesse câncer, não havia esperança para ninguém. É isso que a Bíblia está dizendo. Que se não houvesse essa inutilidade e esse sofrimento, não havia esperança. Nossa, pastor, da onde você tirou isso? Como isso? A Bíblia quer dizer que o nosso pecado é tão grave, a nossa doença espiritual ela é tão profunda, ela é tão significativa dentro de nós, que se não houvesse nenhuma dessas coisas, não haveria esperança para nós. Então, se há esperança para o mundo hoje, a esperança de reversão da inutilidade, é porque Deus, de forma amorosa, calorosa, cuidadosa, todo sob controle, Ele permite o sofrimento nas nossas vidas. Ele permite que lágrimas escorram pelos nossos olhos, para que a nossa face esteja limpa quando Ele limpar as nossas lágrimas. Cada lágrima Ele vai limpar, cada preocupação Ele entende, Ele se preocupa. E Ele permitiu todas essas coisas ruins acontecerem, para que essas coisas ruins pudessem abrir um caminho, para que nós pudéssemos ser transformados por Ele. Pastor, ouvi a tua ministração até aqui, mas confesso que está difícil até um pouco entender. O que o senhor quer dizer? Eu vou falar nessa única frase e vai resumir tudo o que eu falei. Que se não é por amor, é pela dor que a gente conhece a Deus. Pelo amor a gente não conhece, então Deus permite a dor, para que através da dor nós conheçamos a Deus e venhamos a ter esperança. Então Deus te ama tanto que Ele permite o sofrimento sobre a sua vida, Ele permite a pandemia no mundo todo. Deus ama o mundo de tal maneira que permite o Covid matar muita gente, para que através do Covid Ele salve alguns, para que através do Covid Ele traga esperança para muitos. Não desperdice a sua vida, não desperdice esse momento de pandemia. Reflita na vontade, nos planos de Deus para a sua vida. E as demais coisas, tenha certeza que Deus vai controlar. Deus está no controle. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado e obrigado, Senhor, pela Tua vontade e pelo Teu controle sobre nossas vidas. Tu és soberano para fazer o que bem entende. Tu és soberano para fazer o que bem lhe agrada. Nossas vidas estão nas Tuas mãos e diante de Ti. O desejo do meu e do nosso coração é receber das Tuas mãos, Senhor,
aquilo que o Senhor tem para nós. Cuida da nossa vida, cuida, Senhor, do nosso coração, ministra sobre a vida de cada um daqueles que estavam participando dessa live, daqueles que vão participar, Senhor, daqui para frente, ver este vídeo, que o Senhor fale ao coração deles. Essa é minha oração, Deus, por esse momento que estamos passando de pandemia. Conforta-nos, Senhor, para entender a Tua vontade. É o que eu oro e agradeço, no nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Fiquem conosco. Daqui mais alguns minutinhos voltaremos para o nosso culto. Vai tomar uma água, vai no banheiro e volte para estar participando do culto com a gente, tá bom? A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.